Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um culto, um domingo que o Senhor nos concede poder estar na sua casa. Eu sempre falo e penso que para mim é sempre um privilégio poder estar na casa de Deus, quando Deus me dá a oportunidade de poder estar na casa dele. E assim eu creio que Deus deu essa oportunidade para cada um de nós estarmos aqui nesta noite. Uma noite fria, mas estamos aqui para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Quero meditar nesta noite. Como os irmãos me conhecem, não sou como minha esposa aí, né? Que faz introdução na mensagem e prega 1 hora. Mas eu aqui 15 minutos já é o suficiente, amém? Louvado é o santo nome do Senhor. Eu quero ler também quero agradecer, né, por essa oportunidade, né, que a irmã Lourdes convidou para pregar. Jesus, quando eu ouvi ali, né, ela conversando com a Lourdes, estava pensando na mão de ursinho, eu falei, Jesus, mas eu não pensei muito, eu aceitei, irmão. Eu estou colocando no meu coração não rejeitar mais oportunidades, aproveitar enquanto nós temos vida, aproveitar enquanto temos saúde, aproveitar enquanto nós temos oportunidade de vir à casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. Antes de nós lermos, tem um senhor, um irmão, que foi no meu serviço ali levar um equipamento, e ele vive a vida dele só evangelizar. Desde quando eu conheço, eu congregava ali no Jardim Jorginho, ele já vivia a vida dele evangelizando. Eu achei bonito que ele levou um aparelho, um gerador para me consertar, que vai fazer um trabalho lá no mato, evangelizar as crianças. E ele falou que já não pode, tem que um irmão com ele. Eu estava ouvindo ele falar para minha esposa, porque ele já não, as vistas dele ele não enxerga muito mais para dirigir longe. Mas ele já é um senhor de idade, a esposa dele, eu falei, meu Deus, ele ali no finzinho, já, a visão já não está mais ali, gastando o último. O irmão dele faleceu esses tempos atrás, também gastou a vida dele na obra. E esse senhor também ali gastando ali, sabe, mesmo com dificuldade, vai lá evangelizar. Eu achei tão bonito isso aí. Ou se Deus desse essa graça para nós, fé, essa coragem, essa disposição de fazermos isso, irmãos. Mas Deus tem, cada um Deus coloca num lugar, né? Talvez Deus está usando ele desta maneira. E ali, e ele, né, vai lá evangelizar de uma forma tão bonita. Eu achei que ele vai dar pipoca, cachorro quente de graça para as crianças. Ele falou, como ele diz, né? Chama os lambarizinhos, aí vem os peixes grandes, os cascudos vem atrás, entendeu? Uma maneira de evangelizar. E eu achei bonito que ele falou, não estou enxergando mais quase, não estou mais. Aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, ele está gastando o restinho dele ali no evangelho. Então nós devemos assim, irmão. Lógico, tem dias que estamos cansados, não é? Mas devemos propor no nosso coração de você nesta noite, se esforçar mais, né? Para nós fazer para o Senhor aquilo que a gente está no nosso alcance. Amém? Que Deus venha usar venha usar você nesta noite, venha nos despertar nós, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e cada dia que passa nós sabemos que está mais complicado. Eu quero comentar sobre uma passagem bíblica nesta noite com os irmãos, bem conhecida, que está em Ruth. Essa história os irmãos conhecem, mas quero falar nesta noite um pouco dela, para que voltamos a lembrar. E quem sabe Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Ruth, no capítulo 1, versículo 1. Aqui o título da minha Bíblia, da onde diz aqui, é A Família de Elimeleque em Moabe. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Talvez minha tradução seja um pouco diferente. Na época dos juízes, eu vou ler aí então.
até o versículo 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. Lemos aqui a história de uma família que morava numa terra chamada Belém de Judá. E a Bíblia diz que esta terra a qual morava esta família, houve uma grande fome. Aqui, quando nós dizemos houve uma grande fome, quero entender que foi algo grande e terrível, a ponto de fazer esta família sair do seu país e morar em outro país, onde moravam os moabitas. Moabita, qual por um bom período era inimigo de Israel. Mas a fome, a escassez, fez com que esse homem deixasse seu país. Eu já vejo aqui, eu estudando a palavra do Senhor, hoje, tentando meditar nela, já vejo aqui um homem provedor, um homem que, vendo que ele já não tinha mais condições de manter a sua família, foi em busca de algo melhor para a sua família. Foi em busca de alimento, de algo que ele pudesse dar à sua família, um conforto melhor, já que ali no seu país não podia mais. A palavra de Deus diz que este homem pega sua esposa e seus 2 filhos e parte para a terra de Moabe. Ficam ali por um bom tempo, chegando um tempo que este homem, ele vem a falecer. Esta mulher, Noemi, fica viúva com seus 2 filhos. Seus 2 filhos casam. Aqui uma das suas noras era órfã e a outra era Ruth. Só que os tempos passaram, a palavra vem nos dizer que esses 2 homens também morrem. Então, os homens morreram, ficaram as 3 mulheres, Noemi, Ruth e órfã, noras de Noemi. E os tempos passaram e a Bíblia nos diz que Noemi, ela ouve que da cidade da onde ela saiu, lá de Belém, Judá, não havia mais fome. Deus já havia provido naquela terra. Deus já havia abençoado, Deus já havia abençoado as plantações. A situação voltou ao normal. Então esta senhora Noemi, ela
Então ela resolve voltar para sua terra, sem marido e sem seus 2 filhos, sozinha, apenas com as suas 2 noras. A palavra de Deus diz que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, Deus abençoou aquela terra. Então seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Ela pegou as suas 2 noras e falou: eu vou partir, eu vou embora. Mas no caminho, enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, enquanto ela estava no caminho, a Bíblia não diz, mas podemos dizer, ela começou a meditar. O que essas 2 jovens vão fazer atrás de uma senhora? Eu não tenho nada a oferecer a elas. A palavra de Deus nos diz que ela chega, para no caminho e diz para Orfa e Ruth: eu vou continuar, eu vou chegar até a minha terra, vocês voltem para a casa de seus pais, voltem, e lá vou pedir a Deus, vou pedir ao Senhor, que o Senhor dê novo casamento para vocês, que vocês possam conseguir outro esposo, e vocês possam casar e serem felizes. Aí a palavra dos Deus nos diz que essas 2 mulheres, Ruth e Orfa, não aceitaram deixar ela. Aí eles caminharam mais um pouco, e ela disse: não, voltem, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. Se eu tivesse uma esperança, Noemi fala, de ainda ter filhos, embora a minha idade já não tenha mais condições, mas se eu tivesse filhos ainda, vocês não iriam esperar para casar com eles. Quando eles crescerem, já for uma idade para casar, provavelmente vocês já estarão velhas. Então vocês não vão esperar. Voltem, minhas filhas. Voltem para a casa do pai de vocês. A palavra de Deus diz, então, Orfa começou a chorar, beijou Ruth e voltou. Mas Noemi disse: não, eu não vou te deixar. Ruth disse: eu não vou te deixar. Porque o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, a tua cidade onde você morar vai ser a minha cidade, a tua família vai ser a minha família. Noemi então viu que Ruth estava decidida a acompanhar. A palavra de Deus nos diz que ela não falou mais nada e continuaram as 2. Aqui eu vejo uma mulher decidida naquilo que quer. Eu vejo 2 mulheres. Como eu disse no início, o que leva uma jovem a acompanhar uma senhora viúva para uma terra distante que ela não conhecia? Acredito eu e tenho certeza que Noemi era uma mulher de Deus, uma mulher que dava exemplo. Elimeleque era um homem que dava exemplo na sua família, no seu lar. Então aquela mulher, Ruth, ficou tão impactada com Noemi, ela falou: eu não vou te deixar, eu vou te seguir. A palavra de Deus diz que quando elas começaram a caminhar, elas chegaram ali na terra onde que elas moravam, quando o marido dela tinha deixado. As mulheres daquela cidade viram Noemi e dizem: será que é Noemi? Ela diz: não me chama de Noemi, não me chama de Noemi, me chama de Mara.
Porque Noemi quer dizer feliz, e Mara quer dizer amargamente, amargurosa. Por que ela disse isso? Ela falou: eu fui com tudo para aquela cidade, saí com tudo e voltei sem nada. O Senhor me permitiu, fez com que eu voltasse sem nada. O que ela disse? Eu fui com o esposo, fui com 2 filhos, fui com a família e voltei sozinha. Mas ela não sabia que a sua nora ali era um caminho, era um plano de Deus para suprir as suas necessidades. Deus estava trabalhando naquele caso. A Bíblia diz que quando as duas estabeleceram ali, porque Noemi estava amargurada. Agora imagine você, nós saímos com nossa família para uma cidade, de repente temos que volta sozinho, sem ninguém da nossa família, apenas uma nora que quis o acompanhar. Mas essa nora era uma nora especial. Não estou falando aqui de nora, não quero falar de nora, quero falar de pessoas especiais que Deus coloca no nosso caminho para nos dar força, para nos acompanhar. A Bíblia diz que então Ruth fala para Noemi: minha sogra, eu vou trabalhar. Ela não era daquela mulher que veio com a sua sogra e falou: agora eu vou ficar no bem bom, ela que me sustenta, ela que vai ficar no bem bom. Não. Ela falou: eu vou pôr a mão na massa. A palavra de Deus diz que quando ela falou: eu vou colher espigas. Aí Noemi diz: vai, minha filha, colher espigas. A Bíblia diz que quando os homens colhiam espigas e colocavam no cesto, tinha espigas que caíam. E segundo a lei de Moisés, segundo a lei que o Senhor deixou, que as espigas que estavam na beira do caminho, as espigas que caíam, os homens não podiam juntar, porque era para os pobres, viúva, órfãos, para os necessitados. Então Ruth foi atrás daquele homem trabalhar, irmã. E quando a sua sogra ficou em casa, uma idosa, ela foi trabalhar. A palavra dos Deus nos diz que ela então ia enchendo o cesto com as espigas que caíam. Mas de repente, ela sem perceber, ela entra na lavoura de um homem chamado Boaz. Esse, quando ela entra, eu entendo que Deus começa a trabalhar ali. Tem coisas na nossa vida que nós estamos fazendo e de repente dá uma virada aqui e nós não entendemos. Muitas vezes é Deus trabalhando naquilo na nossa vida. A Bíblia diz que quando ela começou a catar as espigas, Boaz chega de uma viagem e vai visitar os seus empregados, os ceifeiros, cumprimenta eles cumprimentam o seu patrão. Provavelmente Ruth, as vestes de Ruth não eram as mesmas vestes que os trabalhadores usavam, as mulheres usavam na época. Ele reconheceu que ela não fazia parte do povo. Ele diz: quem que é essa moça aí? Aí o chefe dos empregados disse: essa aí veio com Ruth, veio com Noemi, lá das terras de Moabe. Chegou as duas aí. Só que é o seguinte, ela pediu para mim deixar elas juntar as espigas e eu deixei. Boaz diz para ela, diz que ela
chama ela e diz: o que tu fazes aqui? Falei: meu Senhor, estou colhendo espiga. E começa a conversar com Boaz. Boaz disse: não, sim, você pode continuar a colher. Eu ouvi. Boaz disse: eu ouvi falar de você, o que você fez para Noemi, o que você fez para Elimeleque e para os seus 2 filhos. O que você fez para ele, eu ouvi falar. Ô irmão, como é bom quando alguém ouve falar coisas boas nossas. E Deus trabalhando naquele ambiente. Deus trabalhando naquele ambiente. Então ela fica toda feliz. Ela chega para Noemi e diz: minha sogra, por que você tem tantas espigas de milho assim? Noemi pergunta. Ela fala: eu encontrei um homem, um senhor, que me contou isso. E Ruth, Noemi e Boaz era parente do marido de Noemi. Deus trabalhando no ambiente, Deus trabalhando de uma forma que muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. É verdade que muitas vezes acontece coisa na nossa vida que nós não entendemos, mas Deus tem os seus modos de trabalhar. Eu vejo aqui mulher sábia, mulher com sabedoria, mulher corajosa, destemida. Quando eu li, a gente acha que Ruth era uma mulher teimosa. Não, deixou sua mãe e seu pai para seguir uma senhora. Mas era uma senhora, uma serva de Deus, que provavelmente, certeza, dava um grande exemplo aonde ela morava. Que Ruth, de uma forma, se criou aquela amizade tão grande, que ela não conseguiu deixar Noemi partir sozinha. Só que Boaz disse o seguinte para os seus funcionários: quando esta moça vier colher, fazem de propósito, deixam cair espigas para que ela ajude bastante. E falou para Ruth, Boaz falou: ó Ruth, vá e coma junto com as minhas empregadas. Eu já dei ordem aos meus funcionários que eles não toquem em você. Porque como ela era uma estrangeira, os funcionários poderiam querer se aproveitar daquela moça. Ah, é estrangeira mesmo, não entende nada do nosso país. Ele falou: é a providência de Deus, é a proteção de Deus. Eu vejo aqui a proteção de Deus na vida de Ruth. Deus ali guardando ela. É assim que Deus faz conosco. Deus nos guarda. Uma moça em outro país, os homens daquela cidade poderiam querer se aproveitar dela, mas Deus usa ali Boaz, então diz: eles não vão te tocar, porque eu já dei ordem para eles não mexer com você, dá liberdade para você trabalhar. Eu vejo aqui proteção de Deus. Eu vejo aqui as mãos de Deus na vida de Ruth. Ruth, irmão, nós poderíamos falar de tantas mulheres da Bíblia. Tem tantas mulheres que deixaram exemplo. Tem tantas mulheres que Deus transformou a vida. Mulheres que Deus usou como instrumento em suas mãos. Nós vemos aqui Sara, uma mulher ali estéril. Sara, uma mulher já avançada de idade. Sara impossibilitada de dar filho. Quando o anjo do Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. A Bíblia diz que
que Sara estava ouvindo a palavra do anjo do Senhor, a palavra dos reis, que ela começa a dar risada. Como pode eu, já velha, já eu estéril, já não basta ser estéril, ainda já avançada de idade, aí ter filho? Ela deu risada quando o anjo falou, mas o anjo do Senhor sabia que ela estava dando risada. O anjo do Senhor: por que a Sara está dando risada? Tal dia assim, assim, ela terá um filho. Tanto é, irmãos, tanto é que Sara, a esperança de ter filho já tinha acabado, que ela falou para Abraão: Abraão, pega minha serva e tenha um filho com ela, para que eu crie como meu filho, para que assim que as promessas. Deus não aceita ajudinha quando Ele quer operar. Quando Deus promete, a minha parte e a tua é só crer. Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho, a parte de Abraão e de Sara era crer. Mas aqui, é uma grande nação, eu não posso ter filho, eu sou estéril, o que eu vou fazer? Não, eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Pega a minha serva, tem um filho com ela, aí vamos ser uma grande nação com Ismael. A Bíblia não diz isso, mas vamos pensar aqui que Deus diz: não, eu falei que é vocês, é na vida de vocês. Ah, mas está assim, eu falei que é na vida de vocês dois, e acabou. Aleluias. Ah, mas eu sou estéreo. Não tem ser estéreo. Ah, mas eu sou velho. Não tem. Eu falei, eu sou o Senhor, eu sou aquele que fala e cumpro. Mulher, Sara é uma mulher que duvidou e Deus cumpriu na vida dela. Temos também Ana. Se eu fosse falar de várias mulheres, Ana que ali orou ao Senhor para ter um filho, creu na promessa do Senhor, ainda outra estéril, mas a idade dela ainda era para ter filho, mas ela era estéril. Ali Deus honrou, Deus prometeu, através da sua oração, ela teve filho. Se eu for falar de mulheres guerreiras que tiveram na Bíblia, que nos diz, Maria, que Deus ali usou para dar luz a Jesus Cristo. Ana, para João Batista. Mulheres que deram exemplos para nós, que deixa um exemplo. Também a palavra de Deus é tão maravilhosa que também diz que mulheres que nos traz a história para um despertamento para nós. Quando eu falo mulheres, quero incluir todos nós, porque a palavra é para nós. Temos a Eva, a nossa mãe, a qual Deus criou do próprio homem. E ali, por um deslize, deu ouvido à voz do inimigo. E por esse deslize, por estar a voz do inimigo, hoje a humanidade paga o preço. O que eu quero dizer com Eva? É que nós devemos vigiar quando nos oferece e quando sussurra em nosso ouvido. Temos na Bíblia mulheres que deixaram grandes exemplos, e temos mulheres que deixaram, usamos a palavra, a desejar. Temos mulheres que Deus transformou vidas, como Raabe. Vocês conhecem a história de Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Mas quando os servos do Senhor precisou da ajuda dela, ela estendeu as mãos para o servo do Senhor. Eu vejo nisso que a pessoa pode estar com a vida mais baixa, porque na época, hoje já é terrível, mas na época ser prostituta era desprezado, era uma vida desgraçada. Só que aqueles homens, para fugir dos seus inimigos, eles entram na casa dela e conversam com ela.
ela ajuda, esconde eles, ajuda eles a fugirem. Então aqueles homens fazem uma promessa: nós vamos destruir esta cidade, mas você, nós vamos poupar. E Deus trabalhou na vida daquela mulher, que na genealogia de Jesus ela está ali inclusa. Você vê a obra do Senhor Jesus, como Deus é tremendo. Pega quem está lá embaixo, levanta lá em cima. Deus tem poder, Deus faz coisas maravilhosas que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas Deus é poderoso. Deus usou as mulheres. No tempos bíblicos, Deus usou as mulheres para a guerra. Me fugiu o nome daquela mulher que foi para a guerra, estava na mente e já fugiu. Certo dia ali nos Juízes, teve uma mulher que ela diz ela juíza em Israel. Ela diz para um guerreiro, para um homem ali. Acha aí, Fábio, está em Juízes. Fala para ele: você vai para a guerra. Aquele homem olha para ela e fala: eu não. Se você não for comigo, eu não vou. Um guerreiro falar para uma mulher: se você não for comigo, eu não vou. Débora, isso. Débora, juíza em Israel. Ela fala: você vai para a guerra, o Senhor vai entregar os inimigos na nossa mão. Ele falou: não, eu não vou. Eu vou se você for comigo. Ela fala: eu vou. Eu vou, mas a vitória que o Senhor vai dar pelas minhas mãos e não vai ser por você. Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos enviar, Deus quer fazer algo na nossa vida e nós queremos colocar outro. É assim, não adianta, é assim. Eu queria que todos nós é assim. Nós queríamos, se nós pudéssemos, nós passaríamos o nosso cargo para outro fazer. E aquela mulher foi, e Deus honrou nas mãos de uma mulher, Deus venceu os inimigos. Voltando para Ruth, Noemi fala: Ruth, quando Boaz, ele for debulhar as espigas, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, olha o conselho de uma mulher de Deus. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Em outras traduções, eu tenho que procurar um casamento para você, uma família para você. Aquela mulher estava preocupada com aquela moça. Aquela mulher estava preocupada com aquela jovem que estava ali morando com ela, mas ela estava preocupada: eu preciso te amparar de uma forma. Você não pode viver assim. Boaz, senhor da serva com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lava-se, perfuma-se, vista sua melhor roupa, desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele vai deitar. Então vá, descubra os pés dele e deleite, ele lhe dirá o que fazer. Responderam Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Deus trabalhando na vida de uma senhora, Deus trabalhando na vida de uma jovem. Amados, eu estou sem relógio aqui, irmãos, eu não sei que horas que é. 8h05.
Deus aqui, Noemi diz, Ruth. Quando eu lembro de Ruth, eu lembro daquela... Quando eu leio a passagem aqui de Ruth, eu lembro daquelas irmãs. Não sei o que vem na minha cabeça, aquelas irmãs de oração. Sabe aquelas irmãs de oração? Aquela irmã que dá um exemplo para jovens. Eu vejo ela orando ali, eu imagino ela orando e dizendo, eu preciso, não posso deixar essa jovem desamparada. Eu preciso arrumar um lar para esta jovem. Aí ela pensa, Boaz é nosso parente. Eu vou dar um jeito de unir Ruth com Boaz. A Bíblia diz, então ela desceu para ele e fez tudo que sua sogra lhe tinha dito, recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite o homem acordou. De repente ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos e o pobre. Uma mulher sábia, Noemi, na direção de Deus, ela planejou tudo para que Ruth tivesse um encontro com Boaz, para que os dois no final ali se unissem e formassem uma família. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo de Deus, que toda mulher, que todo homem se unam e formem família. Família a qual um homem e uma mulher se unem. Família tradicional, família a qual agrada a Deus. E as mulheres que aqui estão, as mulheres casadas, homens, nós que estamos aqui, homens casados, devemos pegar esse exemplo, dar exemplos para os mais jovens. Já viu aqueles senhores, aquelas senhoras que dá um mau exemplo, fala palavrão, fala coisa, dá mau conselho para jovens? Acredito que no meio da igreja não tem esse tipo, mas fora eu já vi muito, dando mau exemplo, palavrões, mas não. A Bíblia nos ensina que nós, que somos idôneos, devemos dar exemplos para os mais jovens. E essa mulher Noemi foi um grande exemplo. E Deus o abençoou grandemente. Irmãos, que esta palavra possa ficar no nosso coração. Que naquilo que eu comentei nesta noite, que você mesmo possa meditar e tirar lições para a sua vida. Naquilo que eu não tive condições nesta noite de expressar, mas que o Espírito Santo nesta noite possa falar no teu coração mais forte. Que o Espírito Santo possa ministrar esta palavra no teu coração de uma forma tremenda nesta noite. Moça e moço que estão aqui, que o Espírito Santo possa ministrar esta palavra no teu coração forte, de uma forma, da forma que eu não tive condições nesta noite, mas que o Espírito Santo venha tocar no teu coração. Irmãs que estão aqui, irmãos que estão aqui, que Deus venha nos usar na sua obra e nesta caminhada, que querendo Deus, se Jesus não voltar até lá, ainda vai ser uma caminhada longa.
E que possamos pegar o exemplo de Noemi, exemplos de Ruth, mulheres tementes a Deus, mulheres obedientes, mulheres por mais amarga, mais dificuldade, sem família, mas ali continuou com todo o ânimo para falar para aquela moça: você vai vencer, nós vamos arrumar um casamento para você. Eu estava comentando esses dias no ensaio com o jovem ali na porta, né? Estava cansado. Eu falei: às vezes a gente chega quebrado aqui, cansado. Quantas vezes eu cheguei aqui cansado, dor de cabeça, mas você chega brincando, alegre. Não é assim, irmãos? E às vezes as pessoas pensam que nós estamos, né? Mas nós estamos ali no pedaço. Quantas vezes você chegou já na igreja quebrado? Quem olhou para o teu rosto, tem gente que deixa transparecer, né? Mas que chega no seu rosto, fala que está feliz e você brinca, mas ali você está só no, como diz, no caco. Eu vejo ali Noemi, como ela diz: me chama de Mara, minha alma está amargurosa, minha alma está amarga. Mas mesmo assim, ela lutou com a sua nora e trabalhou ali na direção de Deus, e a bênção do Senhor veio sobre elas. Que a nossa vida, irmãos, possa ser um exemplo, que a nossa vida possa ser uma vida, não vou dizer assim que nós não vamos passar por dificuldades, não, isso aí é normal, isso aí é normal, mas que nós possamos se agarrar com o Senhor e falar: Deus, tá difícil, tá, mas eu não largo de você. Como Ruth disse, eu vou deixar pai e mãe, não quero, mas eu vou com você. Uma vez, eu já contei isso, uma vez eu cheguei numa igreja, estava desanimado. Sabe aquele jovem solteiro? Imagina aquele jovem solteiro, fraco na igreja, mas nunca larguei a igreja, mas fraco. Não parava em igreja nenhuma, ia numa igreja, ia na outra, desanimado. E eu sempre pensava assim, eu vou em todas as igrejas, uma hora eu chego numa igreja, a palavra fala comigo, eu me firmo naquela igreja. O que eu não posso é deixar de ir. Eu sempre tive isso no meu coração, eu era jovem. Aí chegando numa igreja, lá no Boqueirão, um homem chega para mim, ele achou que eu congregava lá, e começou a desabafar problemas, pedindo conselho para mim. Eu comecei a aconselhar ele, irmão, de uma forma, eu aconselhava ele, mas tudo que eu aconselhava ele, eu falava: eu que estou precisando dessas palavras, porque eu acho que eu estava igual aquele homem. Sabe quando você está no teu momento de desânimo, fraco na fé, e você vai, e aquele homem: irmão, isso, começou a contar para mim os problemas dele, pedindo opinião, conselho, e eu me mantinha aquela postura, né, porque eu estava mantinha aquela postura de crente mesmo, e comecei: não, você deve fazer isso. Mas quando eu falava isso, nossa, aquela palavra vinha no meu coração, eu falava: meu, como é que eu, tipo assim, eu não poderia estar falando aquilo, porque não podia aquele homem perguntar para outra pessoa, mas veio para mim, e eu fiquei na hora lá, fiquei firme. Não, Deus trabalha, Deus faz isso, não, Deus pode dar uma vitória, não desanime. E comecei a falar de Jesus. Depois eu saí, fui para a igreja, falei: Jesus amado, eu estou igual aquele homem, estava desanimado, mas graças a Deus, Deus me sustentou. Por quê? Porque aconteceu um problema na minha vida e me abalou. Aí um dia eu cheguei para um presbítero e falei o que tinha acontecido comigo. Falou: não, vamos orar, Deus vai te dar vitória. Aí eu me afirmei na igreja depois daquele dia lá, e até hoje, irmão, faz 30 e poucos anos que eu estou na igreja, nunca saí dos caminhos do Senhor, para a glória de Deus. Tive meu desânimo normal, mas eu sempre tive aquele pensamento. Uma vez eu falei para um jovem
jovem está desanimado. Eu falei, pai, você pode desanimado, você pode até não querer ficar nessa igreja, naquela igreja, mas não saia dos caminhos do Senhor. Vá nessa e naquela ou na outra. Uma hora a palavra de Deus vai te acertar. Eu sempre tive isso comigo, irmão. Deus tem a hora certa para todos nós. Não sei se já aconteceu com você. Você vai em tantas igrejas, às vezes parece que é tudo normal, mas às vezes você vai num culto e a palavra toca, parece que é só com você. Eu sempre tive esse pensamento. Deus sabe trabalhar nas nossas vidas. Que Deus venha nos abençoar nesta noite. Tire exemplo de Ruth, tire exemplo de Noemi nesta noite. Mulheres de Deus, mulheres que deram exemplo, mulheres tementes, mulheres que sabiam dar conselhos. Ruth, mulher chegou lá e já não ficou parada, deitada na cama, de perna para o ar, como diz o ditado. Ela falou, eu vou trabalhar, eu vou conseguir sustento. Se fosse hoje, uma moça, cair espigas, era para pobre, órfão e viúva. Eu não vou, não. Eu não quero esse tipo de serviço, né? Assim, eu não quero isso aí. Ela falou, não, eu vou trabalhar. Exemplo que mulher tem que ser destemida. Mulher com posição. Que Deus abençoe todas as mulheres. Hoje é culto de mulher. Que Deus abençoe todas vocês, mulheres, nesta noite. Que Noemi e Ruth possam passar um exemplo grande para vocês nessa noite. E que Deus venha usar cada uma de vocês, jovens que estão aqui nesta noite. Que Deus abençoe todas vocês. E nós que somos casados, maridos, que Deus venha nos abençoar também. Que possamos ser igual a marido de Noemi, né? Um homem, a Bíblia não detalha muito sobre ele, mas pela tristeza de Noemi, era um marido sensacional também. Um marido provedor. Minha família está passando fome? Não vou deixar. Vou atrás de providência para minha família. Para nós, fica o exemplo para nós casados. Provedor do nosso lar, lutar para manter nossa família. Mulher, conselheira do lar, mãe. Oh, maravilha. Deus fala tantas coisas na Bíblia, fala tanta coisa sobre mulheres, irmão. Mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres de oração. E nós que somos casados, se não fosse, eu sempre digo, né? Se não fosse no meu serviço, se não fosse a minha esposa, ela sabe disso. Na minha casa, se não fosse a minha esposa. Mulher que está sempre do meu lado, guerreira, lutamos junto, conquistamos junto. Eu estava pensando esses dias, hoje, não sei se foi hoje que eu estava pensando, eu estava ali mexendo nos negócios, estava pensando, temos pouca coisa, mas o pouco que nós temos, por tudo que nós conquistamos na nossa vida, eu e a Lourdes conquistamos juntinho ali. Eu estava pensando, eu não lembro de ter comprado nada sem ela estar junto comigo, porque minha conselheira, tão gostoso mostrar assim o casal. Mas que Deus venha nos abençoar nesta noite, todos os casais desta noite, que nós possamos ser unidos, esposa e esposo, que possamos ser unidos, conquistar juntas as coisas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu pensando, quando nós estivermos bem velhinho, não estou velho ainda, mas quando estiver bem velhinho, se for para falecer, que eu vá primeiro, porque eu não aguentaria, né, minha nega? Deus o livre. Né? Mas que Deus venha nos guardar, irmão, que nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos fazer uma oração nesta noite? Vamos orar a Deus. Vamos
Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos agradecer a Deus pelas nossas esposas, pelos nossos esposos. Vamos agradecer a Deus pelas nossa namorada, pelos nossos namorados. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos, nossas filhas. Vamos pedir a Deus que Deus dê a bênção de uma namorada ou de um namorado. Amém? Vamos. Aleluias. Deus é poderoso. Deus ainda faz milagre. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Temos que descontrair um pouco aqui, mas é verdade, né? Culto de família, porque nós estamos aqui em família. Amém? Que no próximo encontro de casais possamos ter novos casais novos, né? Amém, Felipe? Oh, assim, fé, irmão, isso é fé. Aleluia. Vamos orar nesta noite, agradecer a Deus por tudo, irmão. Primeiramente, agradeça a Deus pelo privilégio que Ele deu de você estar aqui nesta noite, por essa oportunidade, e que a palavra venha tocar no teu coração mais e mais, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, que foi dita nesta noite, o teu Espírito Santo venha tocar nos corações, Senhor. Peça a tua bênção para cada mulher que está aqui nesta noite, para cada homem, cada casal, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Pai, em nome de Jesus eu faço um pedido nesta noite. Aleluias. Entra no nosso lar, Senhor. Eu não conheço o lar de ninguém, Pai. Eu não conheço como está o lar de nenhum dos irmãos aqui, Pai. Mas eu peço nesta noite que o Senhor entre com providência. Oh Deus, toca no coração daquela mulher, toca no coração daquele homem. Toca no coração, Senhor, transforma pelo teu poder. Visite os lares, Senhor. Visite as famílias, que é projeto teu. Eu te louvo nesta noite pela família que o Senhor me deu. Eu te louvo pela minha esposa e pelas minhas 2 filhas. Eu te louvo pela família Azusa, Senhor, a qual nós estamos reunidos aqui nesta noite. Eu te louvo, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias sobre as lutas que vieram, Senhor. Eu peço, Senhor, a vitória sobre os teus filhos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, sobre cada lar, para cada lar nesta noite. Que o Senhor possa dar uma bênção para os teus filhos. Abençoa os casais que estão se formando, Senhor. Abençoa os casais que aqui estão se formando. Que possa, Senhor, teus planos possam estar ali, Senhor, no coração deles. Pai, eu peço, abençoa a nossa igreja, abençoa a comunidade azul. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos, irmãos, nesta noite. Creia na palavra do Senhor, irmão. Creia no que Deus tem para nós. Deus ainda é Deus de milagre. Deus trabalha. Deus tem seu jeito de trabalhar na nossa vida. Amém? Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada. Que Deus venha abençoar cada um.